Você já parou para se perguntar por que alguns homens, mesmo sozinhos, parecem caminhar com uma liberdade que poucos casais ousam experimentar? Por que há um tipo de silêncio interior, uma firmeza quase estoica, naqueles que decidiram não se curvar às pressões do amor idealizado? Talvez porque, no fundo, eles tenham compreendido algo que o mundo se recusa a aceitar, que a liberdade custa caro, mas o preço da servidão emocional é ainda mais alto. E se eu te dissesse que Sêneca, o filósofo do império, da dor contida e da sabedoria afiada como espada, já havia sussurrado essa verdade séculos antes de qualquer coach moderno? Vivemos em uma era onde a solidão é tratada como doença e o relacionamento como cura milagrosa. Mas o que Sêneca enxergava era outra coisa. Ele via o amor como uma distração quando não há domínio de si mesmo. Ele não negava o afeto, mas questionava sua tirania. Quantos homens hoje ainda têm coragem de se bastar? Quantos preferem a inquietude da própria alma a se curvar diante das expectativas do outro? A resposta não está no afeto que se recebe, mas na paz que se preserva. E essa paz não é dada, ela é conquistada. A verdade é brutal, e Sêneca não usava luvas para tocá-la. Ele dizia: se não aprendeu a viver só, nunca estará pronto para amar alguém. Mas quem hoje tem tempo para aprender a si mesmo? Somos empurrados à pressa, ao apego, ao jogo do quem tem mais. A masculinidade virou vitrine, e o homem, um produto à venda no mercado emocional. Mas o homem que escolhe a solitude, esse não está à venda. Ele não teme o vazio, porque já enfrentou o deserto do seu próprio ser. E lá, sem plateia, sem aplauso, ele encontrou algo que nenhum relacionamento promete: autonomia. E se a vitória não estiver no amor, mas na ausência dele? E se o silêncio de um homem só for mais poderoso do que os gritos de uma relação fracassada? Sêneca via nisso não fraqueza, mas glória. Porque amar sem precisar, doar sem se perder, viver sem se arrastar, é isso que separa os homens comuns dos que são realmente livres. Os solteiros que vencem não são os que fogem do amor, mas os que não se deixam capturar por ele. Eles não evitam a intimidade, apenas não a colocam acima da própria integridade. Então, antes de se perguntar por que está sozinho, pergunte-se: você suportaria sua própria companhia sem a distração do outro? Você aguentaria encarar seu reflexo sem o alívio de um corpo ao lado? Sêneca não escreveria promessas de amor, ele escreveria verdades que ardem, e talvez essa seja a maior delas: você só vence no amor quando já teria vencido sem ele. E isso, meu caro, não se aprende em palavras doces, mas na dor silenciosa de quem escolheu caminhar com a própria sombra até que ela se tornasse luz. Você já sentiu que o mundo inteiro foi programado para te convencer de que, sem alguém ao lado, você está incompleto? Como se o silêncio da própria casa fosse uma sentença e não um santuário. Sêneca, com a frieza dos que enxergam além da carne, sabia que o ruído da multidão serve apenas para esconder o ruído interior. E é por isso que o homem solitário, aquele que caminha com a própria sombra, assusta. Ele não precisa da ilusão. Ele já a destruiu dentro de si. Há uma coragem sombria em recusar os jogos da convenção. Não é fácil dormir com a própria angústia, nem encarar o espelho sem a maquiagem da validação externa. Mas esse é o campo de batalha do espírito, onde poucos entram e quase ninguém retorna o mesmo. Sêneca via no homem solitário não um exilado, mas um iniciador, porque viver só com plenitude é como domar um leão interno. Você sangra, você luta, mas sobrevive com dignidade. A alma livre não pertence a ninguém. Ela não precisa ser amada para ter valor. Não precisa ser escolhida para se sentir completa. Ela se basta, e por isso é perigosa. Porque neste mundo não há nada mais ameaçador do que um homem que não pode ser controlado por desejo. Sêneca entendia que o verdadeiro poder começa quando o desejo cede espaço à razão, quando o impulso é domado pela consciência. E talvez esse seja o ponto onde tantos se perdem, confundem amor com fuga e presença com anestesia. O homem solitário, ao contrário, não foge de si, ele permanece, ele enfrenta,
Ele decifra os próprios abismos sem precisar terceirizar seu consolo. Porque ele sabe, não há prisão mais sedutora do que o afeto mal compreendido. Que não há liberdade mais amarga e mais nobre do que a que se conquista na ausência do outro. Sêneca não pregava isolamento, ele pregava soberania. A diferença é brutal. O primeiro é escapatória, o segundo é escolha. E quando um homem escolhe o silêncio em vez da performance, a solitude em vez da submissão, ele não se enfraquece, ele se engrandece, porque sua alma não foi feita para implorar companhia, mas para governar sua própria existência. O mundo moderno despreza o homem que caminha só. Ele é rotulado de estranho, de quebrado, de frio. Mas o que ninguém entende é que esse homem não quer agradar, ele quer compreender. E para compreender, é preciso suportar a ausência de ruídos, de beijos fáceis, de promessas vazias. Sêneca diria: o amor verdadeiro começa quando o amor próprio não é mais uma ferida, mas uma fortaleza. O que é mais assustador? Não ser amado ou não saber quem se é sem amor? Essa pergunta silenciosa e cruel ecoa na alma dos homens que escolheram o caminho estreito da autoconsciência. Não é um caminho confortável, mas é o único que conduz à integridade. Porque enquanto você viver em função de ser desejado, estará acorrentado ao olhar do outro, e ninguém é livre enquanto for prisioneiro da aprovação. Sêneca acreditava que o tempo é o único bem verdadeiro, e entregá-lo a quem não entende sua profundidade é a mais alta forma de desperdício. Por isso, o homem que aprende a ser feliz só entende que o amor não deve ser buscado como tábua de salvação, mas acolhido como algo que não interfere no centro da sua paz. E se interfere, então não é amor, é vício. Quantas vezes você mergulhou em alguém apenas para fugir de si mesmo? Quantas vezes chamou de amor o que, na verdade, era medo? O homem que vence na solidão é aquele que expurga essas ilusões, que sabe que a presença do outro só tem valor quando não vem para preencher um buraco, mas para transbordar um cálice já pleno. Sêneca sabia, o amor não é remédio, é teste, e talvez seja esse o segredo mais cruel e mais libertador de todos. O homem que se basta não precisa de ninguém, e por isso é o único que pode realmente amar. Porque o amor que nasce da escassez escraviza, mas o amor que nasce da abundância liberta. A liberdade não é um presente, ela é uma batalha travada dentro do peito entre o instinto de pertencer e a coragem de se preservar. O homem solteiro que triunfa não é o que foge do amor, mas o que não se deixa moldar por ele. Sêneca veria nesse homem não um solitário, mas um filósofo, alguém que entendeu que toda relação começa consigo mesmo. E essa relação é dura, ela cobra presença, ela exige silêncio, ela traz à tona fantasmas que nenhum abraço pode exorcizar. O homem que caminha só precisa enfrentar o medo de ser irrelevante, o medo de não ser visto, o medo de ser esquecido. Mas quando ele atravessa esse deserto, descobre algo que ninguém pode tirar: dignidade. Sêneca não queria homens felizes, queria homens virtuosos. E virtude, para ele, era aquilo que permanece mesmo quando tudo é tirado. O homem virtuoso é aquele que, mesmo sem amor, não se torna amargo, que mesmo sem aplausos, não perde o valor, que mesmo só não se envergonha da própria estrada. Talvez seja por isso que tantos homens fortes hoje caminham em silêncio. Eles não estão perdidos, estão em construção. Estão depurando seus desejos, calibrando sua bússola, extraindo da dor uma espécie de sabedoria que só os solitários podem acessar. E quando retornam, se retornam, não o fazem como mendigos de afeto, mas como imperadores de si mesmos. E esse império não tem palácio, nem coroa, nem trono. Ele é invisível, mas inquebrável. Ele está na forma como o homem se levanta da cama, na firmeza do seu olhar, na paz que ele não precisa justificar. Porque o verdadeiro vencedor não é o que conquista o mundo, é o que conquista a si mesmo. Quantos homens você conhece que vivem para serem escolhidos, que moldam seus valores, seus hábitos, suas crenças, apenas para se encaixarem na narrativa de alguém? Sêneca veria nisso uma tragédia, porque onde há servidão, não pode haver virtude.
E o amor que exige a perda de si mesmo não é amor, é escravidão com perfume. Ser solteiro, para o sábio, não é status civil, é postura existencial. É dizer não ao desespero, não ao conformismo, não à carência disfarçada de romantismo. É escolher o caminho do autodomínio. E esse caminho é solitário, sim, mas também é sagrado, porque cada passo nele é uma afirmação silenciosa. Eu sou suficiente. E não se engane, o mundo vai tentar te convencer do contrário. Vai te chamar de frio, insensível, arrogante. Vai jogar na sua cara todos os contos de fadas e comédias românticas que você esqueceu de acreditar. Mas o homem que ouve a voz de Sêneca dentro de si sabe que a verdadeira tragédia não é estar só, é estar cercado e ainda assim perdido de si mesmo. Talvez o maior medo da sociedade não seja o homem que ama pouco, mas o que ama com lucidez. Porque esse homem não se submete, não se distrai, não se vende. Ele observa, ele escolhe. E se não encontra o que é digno, ele segue. Sozinho, mas inteiro. E esse inteiro é a mais rara das moedas. Então, se você se vê só, não se apresse em preencher o vazio. Antes, mergulhe nele, ouça o que ele quer te dizer. Porque talvez, como diria o próprio Sêneca, o que você chama de solidão é apenas o estágio anterior à verdadeira liberdade. O homem que vence sozinho não é uma exceção, é um lembrete. Um lembrete de que toda grandeza começa no invisível, naquilo que ninguém aplaude. A disciplina silenciosa, a renúncia difícil, a integridade não reconhecida. Ele é aquele que, ao invés de buscar abrigo no outro, decidiu construir um lar dentro de si. Esse homem não precisa provar nada. Sua presença já é argumento. Sua paz já é resposta. Ele não compete, não mendiga, não se curva, porque ele já experimentou o que há de mais puro, o prazer de estar consigo mesmo sem fugir. Sêneca não falava de celibato, falava de autonomia, de uma alma tão madura que não depende de plateia para existir. E é por isso que, paradoxalmente, esse homem é o mais capaz de amar. Porque o amor que ele oferece não nasce da falta, mas da abundância. Não é uma muleta, é um presente. E ele sabe. Só quem se bastou por inteiro é capaz de oferecer algo que realmente vale. O resto é só necessidade mal disfarçada. No fim, talvez a maior lição de Sêneca seja esta: o homem verdadeiramente livre não teme ficar só. Teme perder a si mesmo na multidão. E por isso, quando o mundo o chama de estranho, ele sorri, porque ele sabe que ser compreendido por todos é o caminho mais rápido para deixar de ser quem se é. Então, se você está só, não corra. Fique, escute, porque talvez, neste exato momento, você esteja se tornando alguém que não precisa de ninguém para ser inteiro. E esse é o tipo mais raro de homem que existe. Você ouviu, mas mais do que isso, você sentiu. Sentiu o chamado silencioso da liberdade interior, aquela que não grita, mas pesa. A verdade que Sêneca sussurrava não era para os satisfeitos, mas para os inquietos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não quer mais sobreviver fingindo força. Quer viver sustentando silêncio. Aquele tipo de silêncio que não pede permissão, porque já entendeu que a permissão mais importante é a que damos a nós mesmos. Você percebe agora que tudo o que tentaram te vender como amor talvez fosse apenas condicionamento com laço vermelho. Que talvez o sucesso, o relacionamento perfeito e a admiração social sejam apenas versões disfarçadas da prisão. Que a verdadeira vitória é ser suficiente e permanecer inteiro, mesmo quando ninguém te aplaude. O homem que caminha só, não por desilusão, mas por clareza, é o único que conhece o sabor amargo da liberdade autêntica. Reflita. Quantas vezes você já foi apenas um figurante na vida dos outros? Quantas vezes seus sentimentos foram negociados em nome de uma ilusão romântica, de uma aceitação social, de um desejo passageiro? Há uma beleza cruel em despertar, perceber que a vida não nos deve justiça, mas nos oferece a chance de sermos justos com nós mesmos. Sêneca diria que a sabedoria não nos protege da dor, ela apenas nos torna inatingíveis por dentro.
O mundo continuará exigindo que você se curve, que sorria quando sente raiva, que aceite quando sua alma grita não. Mas a partir deste momento você sabe, existe outra forma de existir, uma forma mais densa, mais digna, mais sua. A verdadeira força não está em vencer o mundo, mas em não ser vencido por ele. E isso poucos conseguem. Você está entre esses poucos? Ou ainda espera por permissão? Se essa verdade ecoou em você, não ignore. Deixe sua presença aqui. Comente, compartilhe. Inscreva-se não como quem busca distração, mas como quem encontrou direção. Porque se o que foi dito hoje despertou algo em você, talvez você já tenha iniciado uma revolução silenciosa. E toda revolução começa com um gesto. Este é o seu.